Olá, querido jovem, olá, querido amigo. Muito prazer por estar novamente no nosso canal, canal Professor Esperança. A meditação de hoje, dia 30 de janeiro de 2023, o título vem como ao livro. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Jeremias capítulo 15, verso 16. Encarar livros como comida, como disse Rubem Alves, é uma metáfora tão antiga quanto a própria Bíblia. Ezequiel passou por essa experiência, em que relata que o filho do homem come este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e minha boca era doce como mel. Ezequiel 3:3. Semelhante sugestão foi feita ao apóstolo João em Apocalipse capítulo 10, séculos depois. Então a Bíblia ela é comparada a uma refeição. Você tem que mastigá-la, mas não mastigá-la literalmente, tá? Você mastigá-la é você meditar, você se aprofundar no seu conhecimento bíblico. Então, assim como a oração é a respiração, e você precisa dela para se comunicar e falar com Deus, a Bíblia também é como o seu alimento. Você precisa comer todos os dias, fisicamente falando. Mas a Bíblia você precisa se alimentar dela todos os dias também, com profundidade. Olha que interessante. Uma refeição ela deve ter cheiro, gosto e beleza. E comparando com um livro ele satisfaz os sentidos e nutre a alma. Um livro ele deve entrar profundamente no teu coração, aliás, na tua mente, desculpa, mas também em seu coração. Um livro ele só faz sentido quando ele torna isso prático em sua vida. E a Bíblia ela traz esse sentido para a nossa vida aqui também. Tá? Então é necessário você mastigar o conteúdo, você se debruçar e meditar profundamente sobre ela. E quanto mais você medita, mais você aprende. Ela é um livro inesgotável de conhecimento. Você pode ler ela inteirinha todos os anos. Sempre você vai aprender uma verdade da palavra de Deus. Mas lembrando disso, o autor aqui da meditação é MacPherson. Guilherme era um jovem que foi vítima de uma explosão numa pedreira na África. E os médicos conseguiram salvar a vida, só que ele ficou sem braços e totalmente cego. E a grande frustração dele é que ele não podia mais ler a Bíblia ali por si mesmo. Ele sempre ia depender da disposição dos outros. Então, aí Guilherme ouviu uma experiência de uma senhora que não podemos mais segurar a Bíblia, a beijou, despedindo-se dela. Então, a ideia de encostar os lábios na Bíblia levou Guilherme a crer que ele mesmo poderia voltar a ler as Sagradas Escrituras, se então somente usasse a ponta das línguas para aprender a língua do Braille. E foi assim que ele fez, com muito esforço e dedicação. Ele aprendeu o Braille usando a língua, porque o Braille é aquela língua aquela língua de sinais em que tem aqueles pontinhos de alto relevo no papel e a pessoa precisa ter as mãos, ali, a ponta dos dedos para tocar a folha e aprender a ler. Como ele já não tinha mais os braços, para poder fazer esse toque, ele teve que aprender isso com a língua. Então levou anos para aprender. Aos 65 anos, quando sua história foi escrita, ele já havia lido a Bíblia inteirinha 4 vezes. Então imagine o quanto ele teve que dedicar para ler a Bíblia, tá? Então é interessante uma verdade que você tem que aprender, querido jovem. Hoje você tem a Bíblia ao seu alcance. Saboreie suas páginas. Coma as Escrituras e você ficará realmente satisfeito. Que você venha realmente aí se aprofundar, caravar a Bíblia como um tesouro e aprender as verdades preciosas que estão lá nela. E assim a tua vida vai ter mais sentido, prazer e alegria, felicidade. E a Bíblia é muito mais do que isso. Ela vai indicar o caminho para a salvação e para a vida eterna. Vamos orar? Querido e grandioso Deus, abençoe a vida desse jovem, que ele possa realmente ter esse prazer, essa alegria de saborear a tua palavra, de colocar em prática na vida e fazer sentido para entender o caminho da salvação que ali está revelado. Nos abençoe e nos fortaleça no caminho da salvação a seguir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.